Aleluia. Amada igreja, paz seja convosco. Amém. Amém. Graças a Deus que nos sustentou no dia de hoje e nos deu a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos na presença dele. Glória a Deus. Eu tenho aprendido que quando você quer algo, o Senhor vai te abençoar, estando dentro de um propósito, obviamente, e sendo melhor para as nossas vidas, porque o Senhor sabe aquilo não apenas que nós necessitamos, mas aquilo que vai de fato provar não apenas àqueles que estão ao nosso redor, mas a todas as pessoas que olharem para vocês, que vocês refletem a luz do Espírito Santo. Aleluia. O propósito de Deus na vida de cada um de nós talvez possa ter alguns resultados diferentes, mas eu creio que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para salvar a nossa alma, salvar a nossa vida, nos dar um direcionamento, também trouxe para nós o prazer de termos a cada dia, a cada manhã, quando as misericórdias do Senhor se renovam, a luz do Espírito Santo brilhando em nosso rosto. Glória a Deus. E neste dia, o Senhor te levantou para brilhar mais uma vez, ainda que essa luz não seja sua, mas ela está em você. Aleluia. Ainda que nós não possamos de maneira alguma dizer, eu fiz, mas eu posso dizer, posso todas as coisas, porque é o Senhor quem me fortalece. Aleluia. E assim hoje chegamos aqui, eu estou acompanhado do Iago, pastor Fabrício. O Iago, ele é técnico de som lá da nossa igreja e também candidato fortíssimo, e provavelmente vai ser meu genro oficialmente. Eita glória, carrega junto, carrega junto. E o pior é que eu nem carreguei, ele falou, eu vou junto. Então tá firme, não tá, igreja? Tá Glória, também. Entendeu lá? A caminhar junto, então já praticamente só falta subir no altar. Eu falei para minha filha, eu não vou fazer um casamento, convido um pastor amigo, né? Para pelo menos eu poder curtir aí o casamento. Também um casal maravilhoso, o Renan e a Vanessa. O Renan é nosso baterista lá da igreja, também nos ajuda com missões. A Vanessa é a minha tesoureira, faz parte do nosso CDL. E a Ana é um pedacinho deles ali, está crescendo ali, está ali no colo da mãe. Eu trago um abraço da pastora Angélica, a minha esposa, as minhas filhas, a Isabela e a Estela, e de toda a igreja da Vila Nova Curuçá, que quando vocês tiverem a oportunidade de um dia conhecer, não precisa ter nenhuma cerimônia, lá é a casa de vocês. Amém. Assim como eu me sinto em casa aqui também. Eu costumo dizer sempre que eu chego da primeira vez em uma igreja quadrangular, que eu estou em casa, eu estou conhecendo um cômodo da minha casa gigante. Minha casa é muito grande. Amém. A igreja do Evangelho Quadrangular, ela não se resume aonde nós congregamos, é uma igreja enorme. E no sábado estávamos lá em Limeira, né? Uma igreja tão grande, é um cômodo da nossa casa, né? E eu tenho certeza que o Senhor ele vai continuar falando aos nossos corações. Eu quero aproveitar bem essa oportunidade aqui, irmãos, porque como o grupo de louvor estava ministrando há pouco aqui, eu preciso de um milagre, a não ser você. Eu preciso de um milagre. Eu sei o tamanho, o pastor Fabrício falou aqui, eu sei o quanto custa. E milagre, ele se resume assim, ó, você não pode fazer. Aquilo que você pode fazer são seus afazeres. Inclusive o próprio Deus adestrou as suas mãos, te capacitou e colocou um serviço para você fazer. Isso não é milagre, isso é trabalho. Trabalho eu faço, trabalho você faz. Agora milagre, só o Senhor quem faz. Só Deus pode fazer. E em alguns momentos Ele exige que nós tenhamos o nosso altar em ordem para executar este milagre, para Ele concluir este milagre. Irmãos, para o Senhor não existe problema algum em fazer milagre. O problema está no meu coração esperando o milagre. O problema é o tempo que eu consigo esperar para o milagre acontecer na minha vida. Então, ali no meu cantinho, enquanto eu orava um pouco, e o louvor ministrava, hoje o meu milagre vai chegar. Talvez você precise do milagre hoje, a não ser que você queira esperar um pouquinho mais, quer? Não, é hoje. Quer, eu não quero. O milagre tem uma característica, né, amados? O
O milagre ele traz uma certa urgência, né? E nós vamos lembrar de tantos milagres que a Bíblia vai relatar, mas, amados irmãos, eu costumo dizer que o Senhor foi Deus Todo-Poderoso na vida dos discípulos, dos apóstolos. Eu tenho tanto testemunho de vitória aqui na Bíblia que podem até edificar a minha fé. Mas para mudar a minha vida, o milagre precisa acontecer na vida do César. Eu posso ouvir o seu testemunho de vitória, me alegrar contigo, mas tem uma hora que o milagre precisa acontecer comigo. Verdade. Aí eu vou levantar pela manhã, olhar no espelho e vou dizer: o meu milagre chegou. Aconteceu. Essa campanha de 12 dias lá na Cruzá, pastor Fabrício, nós fazemos 12 dias seguidos. E já há algum tempo, desde que eu cheguei na Cruzá, vim da igreja do meu pai, já fazemos lá. Então havia um intercâmbio entre as igrejas, então a gente já faz os 12 dias. E aí depois, quando veio o convite, eu falei: Deus vai me fazer lembrar da campanha. Porque nós tivemos os 12 dias lá em janeiro. E foram feitas profecias lá naquele dia. E nós continuamos, amados, seguindo para o alvo, ou prosseguindo para o alvo. E Deus disse para mim assim: César, se você prossegue, é porque você ainda não chegou. Se você vai até determinado lugar, é porque você ainda não está lá. E quando você chega nesse lugar que você nunca esteve, as coisas novas acontecem. Elas aparecem diante de você. E aí o Senhor me deu, amados, eu gostaria de aproveitar bem o tempo da mensagem, mas foque comigo aqui um instante no livro de Neemias. Se você tiver aí a sua Bíblia, quiser abrir conosco, tiver no seu celular. Eu costumo sempre dizer lá na igreja, eu nasci na Quadrangular, eu tenho 43 anos de idade, nasci na igreja Quadrangular, meus pais já eram pastores na Quadrangular, e no meu tempo, assim, no diaconato, ficava esperto aí para ver quem estava conversando na hora do culto, quem estava mascando chiclete e colava embaixo do banco, e não tinha cadeira, né? Era banco, os bancão de madeira. E ai de quem, né, não prestasse atenção ali no pastor pregando a palavra e tudo mais. Eu nunca pensei que um dia eu subiria no altar para pregar e dizer assim: ó, liga o seu celular. Se você tiver o aplicativo aí da Bíblia, né? Nós entramos alguns dias atrás em igrejas, né, e tinha aquelas plaquinhas assim, ó: desligue o celular e se ligue em Deus. As coisas mudam, né? Mas o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Depende sempre daquele que busca o Senhor. Depende sempre da forma como buscamos. E quando nós conseguimos conciliar a forma que eu busco ao Senhor, é a forma que o Senhor quer que eu busque, o milagre acontece. Amém. Neemias, capítulo número 3, capítulo número 2. Neemias, capítulo 2. Versículo de número 11, a palavra diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, olha só, à noite eu me levantei, e uns poucos homens comigo, não eram muitos, eram poucos homens. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Versículo 13 diz assim: de noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. E aí eu quero parar aí, tá bom? Você que nos acompanha em casa, se quiser continuar depois, fica à vontade. Perguntei ao pastor Fabrício: nós estamos transmitindo para a internet? Ele falou: tá sim. Esses dias, no final de semana, eu preguei na igreja de um amigo, lá no litoral de São Paulo. E aí gostoso, o fogo pegou e a gente orou e tudo mais. Eu fui para casa feliz, voltei dirigindo o carro.
Minha esposa estava comigo, as minhas filhas também. No outro dia, minha filha coçou a cabeça assim e falou: pai, eu falei: o que foi, filha? Você viu que você está no YouTube? Eu falei: não. Ela: é bom você ver. A alma sai do corpo e volta, né? Mas foi bênção, pelo menos o pastor me ligou e falou: quando puder, volta. Eu falei: ufa, graças a Deus. Mas voltando aqui a mensagem, irmãos, Neemias, você conhece a história dele. Vamos passar bem rapidinho. Ele servia ao rei no palácio. E eu aprendi que para comer comida de rei, eu não preciso ser rei. Ser rei traz responsabilidade, muito poder, muita responsabilidade. Ser rei traz preocupações, toda hora tem alguém querendo o seu lugar. Ser rei, para comer a comida de rei, não precisa ser rei, você pode ser o copeiro do rei. Vai comer a mesma coisa. E antes dele ainda. A maneira como nós vemos as coisas pode mudar o foco delas. Pode mudar inclusive o nosso ânimo dentro do nosso coração. Mas isso foi só um relato para você lembrar que Neemias, ele era copeiro do rei. Ele servia ao rei. E ele não conhecia outro lugar. Ele conhecia apenas o palácio. Ele nasceu naquela condição. Vamos colocar assim, de servo. E ele fazia isso de uma maneira especial. Ele tinha alegria, ele tinha prazer em servir o rei. Até que chegou um determinado dia que o rei notou que o rosto dele, o semblante dele, trazia, além dos alimentos, além do serviço que toda vez ele fazia com esmero, também trazia tristeza. É aquele dia que você levanta disposto a trabalhar, a lutar mais uma vez. Você está de fato disposto, até mesmo animado, mas você não consegue esconder as suas emoções. Já passou por dias assim? Tem dias, amado, que a gente, por mais que tente, nós não conseguimos esconder o que de fato está aqui dentro do coração. Não é que eu vou deixar de pregar. Às vezes alguém vai olhar assim e falar: xiii, acho que o pastor brigou com a pastora. A cara dele está muito boa. E acho que tem problema no trabalho dele. Nem chega perto do pastor e não está muito legal, não. Esses dias eu recebi uma ministração tão gostosa. E eu me vi dentro dela, sabe? Eu já ministrei cura estando doente. E pessoas foram curadas. Amém. Não sei se você já passou por isso. Se não, uma hora dessa Jeová vai te pegar. E você vai colocar esse dom de cura para funcionar. Glória. Hoje seu milagre chega. Amém. Glória a Deus. Eu já subi no altar, os meninos estavam tocando aqui, eu amo música. Mas não sou músico. De vez em quando eu arranho alguma coisa de algum instrumento. Eu estava vendo eles tocando, cantando assim, eu falei: Senhor, a tua igreja te louva, te adora. Está diante de ti, está entregue. Mas esses meninos que tocaram aqui, digo meninos porque todo pastor tem um carinho muito grande por aqueles que trabalham na obra. Esses meninos que tocaram aqui, pergunta para eles como foi o dia deles. Foi tudo bem, mar de rosa? Tudo cooperou, porque a palavra diz que tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Amém, Jesus. Mas às vezes do teu lado tem gente que não ama. E eles ficam ali, parece que foram escalados para provar a tua fé. Se você conversar com os diáconos em pé, talvez eles vão dizer: não, tudo bem, né? Só vitória e tudo mais. Mas tem dia, amado, que a gente, não é que nós escondemos, mas aquilo que está dentro de nós aflora, vem para o rosto. O nosso sorriso, que é largo, diminui um pouquinho, né? A nossa atenção, que é sempre tão grande, aí de repente eu entrei na igreja, esqueci de cumprimentar um irmão ou outro. Não é porque eu deixei para mais ou para menos, não. É porque às vezes a nossa emoção, ela aflora um pouco e vem para o nosso rosto. Ela é revelada. E assim o rei olha no rosto de Neemias e diz para ele assim: você não me serve com esse semblante. O que aconteceu? E Neemias vai ter coragem de contar para ele: olha, rei, eu não conheço outro lugar. Conheço só o palácio. Sirvo o Senhor aqui há tanto tempo. Mas eu ouvi histórias das terras do meu pai e da minha mãe. Lá era um lugar lindo. O Deus que o meu povo servia. O lugar onde era servido. Onde o Senhor era servido. Assim como eu sirvo o Senhor agora no palácio. O povo
lá atrás, os meus antepassados, serviam ao Senhor Deus Todo-Poderoso que criou o céu e terra. Faziam isso com alegria. Tinha um lugar especial lá. Mas de repente, chegou notícias para mim de que o lugar foi destruído. E é estranho, amado, quando você sente saudade de um lugar que você nunca foi. O Senhor Jesus nos fez uma promessa e deixou no nosso coração saudade de um lugar que nós nunca estivemos. Ele disse: na casa de meu Pai, aleluia, há muitas moradas. Porque se fosse diferente ele teria dito. Mas o Senhor disse para cada um de nós: existem moradas que Ele preparou. E quando você levantar pela manhã e você saber que o seu dia vai ser duro, também diga à sua alma: não fique abatida, assim como disse o salmista: eu tenho promessas na minha vida, aleluia, e elas irão se cumprir. O meu milagre vai chegar. Eu acredito que na cabeça do rei, ele pensou: mas você nunca esteve lá, você não tem vínculo com aquele lugar, você não cresceu lá. Mas irmãos, a palavra do Senhor diz que quando nós ensinamos os nossos filhos, eles não se esquecem. E a palavra do Senhor, ela não é apenas lida. Eu costumo sempre dizer isso: nós podemos ler aquilo que está escrito, e qualquer pessoa alfabetizada pode ler. Mas para revelar o que foi lido, o Senhor escolhe a quem Ele vai revelar. Aleluia! Assim o rei libera, ele vai para Jerusalém para a gente encurtar a história. E aí chega aquele momento que o Senhor coloca o serviço na sua mão. Você precisa prosseguir para o alvo. Então ele chega no lugar e ele escolhe um momento. Depois de 3 dias, nós acabamos de ler isso. Ele se levanta à noite, onde provavelmente ninguém vai vê-lo. As pessoas que estão ainda morando ali em Jerusalém, entristecidas pelo que aconteceu, cabisbaixo, derrotado, vão dormir porque foi mais um dia de derrota. Neemias se levanta e ele pega poucos homens para o acompanhar. Hoje o Senhor me disse assim pela manhã, eu coloquei isso no grupo dos homens lá da minha igreja, pastor, uma parte da mensagem. Quando nós vamos receber algo de Deus que muda a nossa vida, que chamamos de milagre, cantamos agora há pouco, às vezes, em algumas vezes, o Senhor precisa levantar ajudadores para estar ao nosso lado. Amém. Jesus disse assim: olha, vai pregar o Evangelho, vai de 2 em 2. Procure sempre uma companhia. Você conhece a pessoa que está do teu lado? Você que está em casa, tem alguém aí do teu lado? É muito bom caminhar com pessoas que edificam, com pessoas que dão uma olhada assim e falam: xiii, o negócio está feio, mas vai dar certo. Sabe, você já está vendo que não está bem, e você não precisa de outra palavra dizendo assim: esquece, deixa quieto, bora voltar, lá no palácio estava melhor. É claro que lá estava melhor. Aonde nós estamos sempre está melhor, é a zona de conforto, a gente já arrumou um lugar, sabe, até ficou fofinho, aí é só maratonar Netflix. Mas o Senhor, Ele não nos chamou para isso, querido. E quando nós levantamos, entendemos o chamado do Senhor, Ele levanta pessoas para te ajudar. Glória a Deus. Só que essas pessoas não são para testemunhar, são para te ajudar. Quem dá o testemunho é você. Deu para entender? O seu ajudador não testemunha. O milagre é para você. O teu ajudador vai te ajudar. E você vai testemunhar. Glória a Deus. E não se acomode, porque logo o Senhor vai te levantar para ajudar alguém. E você vai ser o ajudador daquele que vai testemunhar depois. Então Neemias pega esses amigos, acredito eu que as pessoas de mais confiança. Vamos lá, gente, vamos olhar, ver o que tem para fazer. E ele começa a ver a situação da cidade. E, em resumo, você sabe que Neemias vai edificar Jerusalém, aí, os muros. Ele vai pôr a casa em ordem em um tempo recorde de 30 dias. Não é isso, pastor Fabrício? É isso? Quanto tempo mais ou menos a gente tem de construção?
Se lembra? Uns 30 dias mais ou menos. E eu reparei que boa parte da reconstrução, quando ele começa a fazer, você vai dizer assim, mas foi pouco tempo demais. Cada pessoa ajudava a construir o muro, um pedacinho na frente da sua própria casa. Eu ia lá e construía alguns metros na frente da minha casa. Depois o meu vizinho ia lá e construía também. Talvez alguém dissesse assim, eu não vou construir não, isso não vai dar certo. Mas aí ficava faltando só um pedacinho, alguém ia lá e construía, não tinha problema. Talvez fazer tudo sozinho seja complicado, o que de fato é. Mas o Senhor levanta os ajudadores. Quantos dias? 52 dias. Eu disse pouco mais de 30 dias, exatamente 52 dias. Então, se eu fizer um pouco na frente da minha casa, e você fizer um pouco na frente da tua, daqui a pouco a gente restaurou todos os muros, né, pastor Fabrício? Só que a gente lê na história de que quem restaurou foi Neemias. Nós temos aqui anônimos que ajudaram na reconstrução de Jerusalém. E o nosso chamado, irmãos, o nosso alvo, para que nós possamos continuar prosseguindo para o alvo, é de, em primeiro lugar, sermos anônimos. João disse que ele cresça e eu diminua. Uau! Glória a Deus! A primeira chave do milagre. Eu posso estar pregando hoje aqui, mas na verdade eu estou recebendo a palavra junto com vocês. O Senhor Jesus está no meio de vocês fazendo isso. Na sua vida, na minha vida. Eu tenho que construir um pedacinho do muro na frente da minha casa, sabe como é? Isso quer dizer, é o que o Senhor me chamou para fazer. E aí depois que eu construir o muro na frente da minha casa, um pedacinho ali, aí eu vejo se você precisa de ajuda. E se você disser assim, eu preciso de ajuda, eu tenho que estender a mão até você e dizer assim, o que a gente precisa para concluir, para levantar esse muro de uma vez por todas. Porque assim, amados, nós vamos ver a obra do Senhor continuando, e eu não sou o centro da obra, eu nunca fui. Eu não sou o centro do Evangelho. O Evangelho não é sobre mim, mas aquele que anda com Cristo, meu amado, glória a meu Deus. querido, eu não sou o rei, eu sou o copeiro do rei. Aleluia! Eu sou aquele que está junto com o rei. E tenho a honra do rei olhar para mim e ainda ver utilidade na minha vida. Glória a Deus! Glória a Deus. Amado, hoje, nesta noite, nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Amém. Você tem casa, você tem família, você tem afazeres. Amanhã você vai levantar para ir trabalhar. Aquilo que você deixou em casa, você tem que resolver. Não vai descer anjo do céu para resolver para você. E quando nós chegamos na presença do Senhor, o grande desafio hoje é: eu deixo tudo e adoro ao Senhor em primeiro lugar. Glória a Deus. O que vai acontecer depois eu não sei, mas a minha Bíblia diz que as demais coisas são acrescentadas. Glória a Deus, Cristo. 30 dias, 52 dias, 30 minutos, 3 minutos. Você Aleluia. acredita que quem determina o tempo é a sua fé? Aleluia. E às vezes é contraditório, igreja. Quando é que o Senhor vai me abençoar? É só você responder, essa pergunta está dentro de você. Se o Senhor te levantou como Neemias, ou como César, como Maria, como João, não importa. Não importa. O Senhor Jesus, Ele vai ser sempre o Rei. E nós somos o copeiro dessa obra, desse reino já existe Rei. Glória a Deus. E assim, eu quero lembrar a vocês, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo de número 6, vai falar sobre a sementeira e a colheita. Posso deixar como lição de casa, pastor Fabrício, para a gente aproveitar o tempo para orar? Dá uma lida lá, querido. Você que está em casa, lê lá também. Vê o que o apóstolo Paulo falou, 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6, capítulo 9, versículo 6. Ele vai dizer assim, eu vou ler só o versículo 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura,
com abundância também ceifará. Eu ouvi tanta palavra aqui sobre semente, e eu entendi quando o Senhor me deu esses dois textos para meditar. Eu trouxe aqui até o meu marcadorzinho de Bíblia, prosseguindo para o alvo, porque as promessas eu anotei todas em janeiro. E eu vou ticando, irmãos, porque se o Senhor Ele é Deus na minha vida, Ele cumpre as promessas. Até agora, mês de julho, não ficou nenhuma para trás. Se cumpriu todas. Glória a Deus. Se cumpriram todas. Então eu quero encerrar aqui, para que nós possamos orar. O Senhor Fabrício, o Senhor que coordena. O Senhor te levantou. Eu vou usar o nome de Neemias só para figurarmos dentro do texto. O Senhor te levantou como Neemias. Glória a Deus. E ainda que a situação, à sua vista, ela esteja precária, é apenas para você olhar e dizer, de fato, eu preciso de um milagre. Eu preciso. Não é para você recuar ou para você desanimar. E se você precisa do milagre, veja se você consegue dar o próximo passo. Eu quero muito que o pastor Fabrício pregue lá na minha igreja também. Mas eu precisava dar o primeiro passo, de pregar aqui. Entendeu? É assim que funciona. Esses dias eu estava com uma pessoa numa festa de aniversário lá, inclusive era até da família do Renan, a irmã dele me deu um abração e falou, pastor César, eu estou trabalhando com um grande amigo seu. Eu falei, quem é? O pastor Fabrício. Eu falei, filha, continua nesse trabalho. Faz de tudo aí. Eu sei que às vezes a gente muda de emprego, mas continua, porque o nome é esse. Eu falei, Deus, como é que eu posso fazer para ele se animar e vir pegar na minha igreja? Deus falou, dá o primeiro passo, vai lá e prega na igreja dele. Muda a tua agenda, prega lá com o povo dele. Recebe junto com eles. O próximo passo, ou o primeiro passo é meu, é sempre, irmãos. E muitas vezes a gente nem termina de dar esse primeiro passo, de levantar o pé, já tem movimento, o Senhor fala, opa, agora eu vou mudar aquela situação. Aleluia! Glória a Deus! É comigo. Quando Neemias começa a sair do palácio, o Senhor já tinha provido tudo. Aleluia! Glória a Deus! Já tinha provido Glória tudo. a Deus! Eu quero orar nessa noite em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus! Em nome de Jesus, pela sua casa, pela sua vida, pela sua família, pelo propósito que você trouxe hoje aqui. É dia de campanha, os céus estão abertos sobre a igreja aqui. Aleluia! Glória a Deus! Não apenas hoje, ainda vai ter amanhã e termina domingo, né, pastor Fabrício? Sexta. São dias em que vocês programaram para estar na presença de Deus. O espiritual está aberto sobre vocês. Amém. O céu está pronto para derramar. Aleluia. O Senhor está pronto para entregar. Creia, creia. Tem promessa de Deus na vida de vocês. Aleluia. Irmãos, esse texto de 2 Coríntios aqui, leia em sua casa com um tempo maior. Leia, em nome de Jesus. Para que assim, olha, o Espírito Santo continue ministrando no seu coração. Para o dia de amanhã, convide mais alguém para estar aqui. Convide. Nós estamos num número ótimo, número muito bom. Meio de semana, São Paulo, correria, todo mundo trabalha. Vocês estão de parabéns. Quem acompanha pela live também. Mas esteja amanhã aqui em nome de Jesus. Esteja com a gente aqui amanhã. Eu digo a gente porque eu sou meio entrão mesmo, tá? Que já é minha igreja também, congrega aqui. Onde o Senhor derrama, aproveita, irmão. Chega, vai pegando, em nome de Jesus. Não perca tempo, em nome de Jesus. E assim, faça a prova do Senhor. Você pode fazer isso. A palavra diz isso. E se o Senhor diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco, Senhor, coloca bastante na minha alforja, põe bastante no meu bolso, das suas próprias mãos eu te dou. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho uma tia, a pastora Helena, ela fala assim, César, você é muito cara de pau. Acho que Deus olha lá do alto e fala, rapaz. Mas a minha fé é assim, irmãos. Quero contar um testemunho bem rápido, nós vamos orar. Pode ser, pastor Fabrício? O pastor Fabrício conhece a empresa, que hoje eu nem posso dizer que a empresa é minha, porque agora eu tenho as minhas filhas e elas são minhas sócias. Então agora a empresa é delas. Eu sou empregado delas. Mas enfim, ele conhece o nosso escritório lá. Esse escritório nasceu com um cliente na sala da minha casa. Glória a Deus. Em um computador, aqueles de tubo, sabe? Aquele grandão antigo. E a minha internet era um modem. Um modemzinho que parecia um pendrive, lembra disso?
Você espetava aquele modelo. Irmãos, eu tinha que ficar orando a cada 5 minutos para levantar, porque só caía. Estava pior do que as portas de Jerusalém. Olha, só Jesus. E aí houve uma promessa na minha vida. Eu era contador de uma região aqui na Vila Formosa. E houve uma reunião ministerial e fui convidado um missionário para pregar, do fogo, da revelação e tudo mais, homem de terno, gravata. E ele pregou de uma maneira espetacular. Gente, o fogo desceu. Glória. O fogo desceu. E eu fazendo a contabilidade da região, na época tinha por volta de umas 25 igrejas. E naquele dia os pastores entregavam o movimento, né? Relatório de culto, despesas, como sempre. E daí eu fui recebendo ali, eu e a minha esposa. E quando terminou tudo, o culto acabou, as pessoas foram embora. Chuva que Deus mandava, uma chuva tão forte. Eu fui saindo assim da sala do nosso reverendo ali, eu tinha usado o espaço para recolher os documentos, pastor Fabrício. Eu olhei na porta, o missionário estava lá, na porta. Ele não podia sair. Não é porque estava chovendo forte, ele não queria se molhar e ir até o carro dele. É porque ele não tinha carro. Ele tinha que pregar de ônibus. Ele tinha pego o ônibus e ido pregar lá. O homem fez descer fogo dos céus, mas uma pessoa extremamente simples de tudo. Eu falei para ele: está chovendo forte aí, pastor e tal, como é que o senhor vai embora? Ele falou assim: não, vou esperar, vou subir até o ponto ali, daqui a pouquinho pego o ônibus, daqui a pouco eu estou em casa. Isso veio um pastor amigo nosso e falou assim: César, meu carro está cheio, você me dá uma carona para o missionário? Para ele não ficar aí na porta, estava só eu, minha esposa e meu pai, o pastor Olaí. Mas na hora, irmãos, eu não pensei em dar uma carona para ele. Eu tinha um golzinho, os homens vão saber, um golzinho chinesinho quadradinho, que eu estava torcendo para eu ligar e ele pegar. Então, de repente, eu oferecia carona, ia ligar, o carro não pegava, eu ia passar vergonha. Eu falei: não vou oferecer carona, né? De repente vai dar ruim, hein? E aí veio esse pastor e falou: dá uma carona para o missionário. Eu falei: bom, se eu tenho que dar carona, o carro vai pegar. O homem é cheio do poder, né? Coloquei a chave lá, liguei, o carro pegou. Aí eu no volante ali, minha esposa do lado, e ele sentou atrás de mim e o meu pai sentou do lado dele. Nós íamos conversando assim, quando chegou no cruzamento ali da Icanduva, o farol fechou e como o carro não tinha recurso, assim, a minha esposa estava passando um pano no vidro para desembaçar, sabe? Eu morrendo de vergonha ali. De repente o homem pôs a mão no meu ombro direito aqui. Ele falou assim: filho, Deus me mostra papéis. Falei: eita Deus, agora o negócio é particular. Ele falou: filho, Deus me mostra papéis. E nesses papéis você bate um carimbo e assina abaixo do nome de uma pessoa que é o teu patrão. Mas Deus manda te dizer nesta noite que Ele vai colocar você acima. E você não vai precisar mais bater carimbo. Você vai assinar em cima do teu nome. E era assim que funcionava. Eu trabalhava em um lugar, eu era terceirizado, já era contador, mas não responsável por toda a empresa. Eu era responsável técnico por um setor da empresa. Então eu carimbava e assinava como procurador todos os documentos que saíam da mesa do meu patrão. Mas o Senhor não queria que eu derrubasse o meu patrão. Porque o que o Senhor tem para ele é para ele, eu não preciso derrubar ele. Amém. O Senhor tinha para mim. E assim, irmãos, eu recebi aquela profecia, levei esse homem para casa e nunca mais nos encontramos, nunca mais. Mas a profecia se cumpriu. Aleluia, glória a Deus. Das 20 e tantas, eu nem sei quantas regiões tem mais lá no escritório, daquela que era uma, o Senhor multiplicou por muitas vezes. Glória a Deus. Enviou clientes para lá. E hoje nós temos um departamento que abençoa pessoas fazendo serviço de graça. Glória a Deus. Eu não preciso receber de tudo que eu faço. Nós revertemos ofertas para igrejas, para regiões. Às vezes igrejas assim entram em dificuldade e tal, e eu vejo o pastor vem ali e fala: César, eu preciso te acertar, preciso te pagar. Eu olho para ele assim, eu lembro daquele dia que Deus proveu na minha vida, sabe?
Aí eu falo assim, meu Deus, eu vou ter que ofertar para ajudar a vida desse pastor. Eu vou ter que ofertar na vida dessa igreja. E o Senhor diz, você ainda não fez por quê? Já era para ter feito. Vai lá e faz, perdoa a dívida dele. É gostoso quando nós somos perdoados, irmãos. Mas chega uma hora que nós temos que perdoar. É gostoso, é bom demais. Eu fiz um desafio com os homens lá da igreja, pastor Fabrício. Quando você tiver 100 reais para pôr de gasolina no seu carro, coloca 90 e os 10 reais dá de oferta para o frentista. Experimenta fazer isso. E diz para ele assim, ó, Deus te abençoe, tá? Se ele não cair de costa, dá o endereço da igreja aqui, ó. Sabe que eu estou fazendo isso? Primeiro porque Deus tocou no meu coração. E segundo porque o lugar que eu congrego é uma bênção. Amém. Experimenta. Às vezes a gente diz assim, eu queria tanto evangelizar, mas eu não tenho oportunidade. Tem sim, é que você não repara. A oportunidade está sempre diante de nós. E o melhor de tudo, igreja, é que está sempre diante de